e revela como cada conceito é elaborado. Ele vai desenvolvendo um raciocínio, um argumento, lançando juízos, formulando juízos, declarando propriedades de um objeto, depois faz a síntese dessas propriedades que ele encontra no objeto, e da síntese ele tira um juízo, por exemplo, força de trabalho, por exemplo, meios de trabalho, e aí passa a ser um instrumento de pensar, um conceito que vai aumentando a capacidade de cada um, de ir ampliando o mundo percebido e a procura do seu entendimento. Nele procurei expor com a maior clareza possível o que concerne especialmente a análise da substância e da magnitude do valor, que é uma categoria que desafia os economistas, os sociólogos, desafia há muito mais de 200 anos. O que é o valor das coisas? Nós aprendemos que todas as coisas têm valor, todas as coisas que nós usamos, precisamos, têm valor. Que valor é esse? Um desafio, e várias teorias. Ele está dizendo que o mais difícil da análise da mercadoria é justamente atinar-se com o conteúdo do valor e como ele se expressa, qual a forma que ele se manifesta. A forma do valor, a qual tem no dinheiro sua figura acabada, é muito vazia e simples. E, aliás, se fizermos uma pergunta, todos vão responder: dinheiro é valor. Lembre uma coisa que tem valor. É a primeira palavra que costuma vir no nosso pensamento: dinheiro. Mas o dinheiro é vazio e simples. Não tem nada no dinheiro. Como é que ele tem valor? Não tem nada no dinheiro e ele tem valor. Ele não tem valor, mas tem valor. Tanto é que a gente pega o dinheiro, vai na loja e compra esse livro. Ora, como é que ele não tem valor e serviu de troca? Ele foi para o lado de quem estava dispondo o livro, à venda, e quem pagou ficou com o livro. Esse não tem valor? O dinheiro não tem valor? Como é que se troca uma coisa que não tem valor por outra que tem valor, pelo menos valor de ser depositário ou registro de conhecimento? Um romance, um livro teórico tem valor? Não tem valor, mas tem valor. Apesar disso, tem o espírito humano, há mais de 2000 anos, tentado em vão depassá-la, a forma do valor, a mercadoria, embora conseguisse analisar pelo menos com aproximações, mas não conseguiu elucidar. Porque é mais fácil estudar o organismo como um todo do que suas células. O estudo do organismo no todo vai ser um estudo de descrição, buscando as características definidoras, por exemplo, desse objeto, que o torna diferente deste outro, ficando só na demarcação das peculiaridades do que é próprio de cada um. E vai ter um nome, carteira, outro vai ter um nome, por exemplo, livro. Mas fica por aí, a forma descritiva. Além disso, a análise das formas econômicas não se pode utilizar nem microscópio, nem reagentes químicos, que o pessoal da área de ciências biológicas, na ciência da natureza, tem esse recurso extraordinário. Tem balança, tem pipeta, tem aquecedor, tem uma parafernália de instrumento que facilita a investigação científica, porque o objeto que está sendo estudado pode ser decomposto, pode ser medido, pesado, combinado, reagido, e os resultados todos anotados, objetivamente, materialmente. Mas, e as atividades econômicas? E os fenômenos sociais? Que nós não temos esse recurso, não tem microscópio para ver a sociedade humana funcionando, nem tem telescópio, não servem para revelar o que está, porque nós vamos ver sempre pessoas em movimento, interagindo. A célula econômica da sociedade burguesa é a forma mercadoria. A célula econômica da sociedade burguesa é a forma mercadoria, que reveste o produto do trabalho ou a forma do valor assumida pela mercadoria. Sua análise parece, ao profano, mera maquinação de minuciosidades. Trata-se realmente de minuciosidades, mas análogas àquelas da anatomia,
aquelas da análise de laboratório. Só que nós vamos fazer isso pelo pensamento. O físico, o químico, fazem com instrumentos objetivos. Nós vamos fazer tudo pelo pensamento. Excetuada a parte referente à forma do valor, não se poderá alegar contra este livro, tal. Estou, naturalmente, pressupondo que o leitor que queira aprender algo novo, desejoso, portanto, de pensar por conta própria. É para este leitor que o livro foi oferecido. Ainda há pouco o professor Silvio falou, as experiências ditas socialistas que nós tivemos e continuamos tendo, em boa parte foram marcadas por fórmulas simplificadoras da realidade, talvez por contingências. Todos os países que seguiram o caminho do socialismo imediatamente se viram cercados pelos outros países e muito mais desenvolvidos, mais poderosos militarmente, diplomaticamente, tecnologicamente, cercados e submetidos a uma pressão extraordinária. Não sei se esse isolamento levou as direções dos partidos da União Soviética, da Europa Ocidental, da Europa Oriental, a adotarem aquele encaminhamento político, ou se foi por erro mesmo de concepção. Mas o certo é que nessas experiências, como o Silvio falou ainda há pouco, a rigidez de pensar por fórmula e não pelo raciocínio permanente da crítica pode ter levado a insucesso. E quando aquela direção se torna burocrática, com a criação de segmentos que passam a ter privilégios com poderes sobre a massa, e não mais um processo democrático de igualdade, pelo menos no exercício político, isso certamente levou a um enfraquecimento da experiência e o seu desvio do que os pensadores como Marx e Engels haviam antevisto para uma sociedade que superasse o capitalismo. Não é afastar tudo que o capitalismo construiu considerado positivo para a humanidade. E veja um avanço médico, os meios de comunicação, os instrumentos de trabalho, a capacidade que nós temos hoje de produzir no setor agrícola, nas indústrias, o avanço na química, tudo isso foi uma revolução jamais imaginada pela humanidade, foi uma coisa explosiva. Não obstante, as disfunções ou os malefícios dessa prosperidade toda são crescentes, cada vez mais visíveis, e se acumulam, e periodicamente vêm à tona como uma forma de uma crise, uma disfunção, um desarranjo. Mas a intenção é superar, preserva os avanços e, por sobre esses avanços, adicionar algo que realmente garanta que essas inovações devem estar voltadas para o bem-estar geral, de tal maneira que a sociedade seguinte não tenha que começar do ponto zero. Mas, sem dúvida nenhuma, estes experimentos socialistas acarretaram muitos problemas sérios e colocam em risco, por tabela, as concepções que não foram responsáveis pelas experiências. Não foram Marx e Engels, o que eles pensaram e escreveram, suas doações, não podem ser acusadas como responsáveis, causadoras do insucesso das experiências da União Soviética, da Europa Oriental. Não tem essa vinculação, ela é espúria. Ela é espúria.